Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 6 do capítulo 8 do volume 1 do livro do professor Moisés Nussivai, curso de Física Básica. Essa questão é do capítulo sobre conservação do momento linear. A questão diz o seguinte: no fundo de uma mina abandonada, o vilão, levando a mocinha como refém, é perseguido pelo mocinho. O vilão, de 70 kg, leva a mocinha, de 50 kg, dentro de um carrinho de minério de 540 kg que corre com atrito desprezível sobre um trilho horizontal, à velocidade de 10 metros por segundo. O mocinho, de 60 kg, vem logo atrás, num carrinho idêntico à mesma velocidade. Para salvar a mocinha, o mocinho pula de um carrinho para outro com a velocidade de 6 metros por segundo em relação ao carrinho que deixa para trás. Calcule a velocidade de cada um dos carrinhos depois que o mocinho já atingiu o carrinho da frente. Então, essa é uma questão bem interessante que envolve conservação do momento linear e para resolvê-la, vamos inicialmente esquematizar o que é que está acontecendo nesse problema e vamos avaliar os dados da questão e, enfim, utilizar a conservação do momento linear para o carrinho 1 para encontrar a velocidade final do carrinho 1 sem o mocinho, após o mocinho pular do carrinho 1 para o carrinho 2, que é o carrinho da frente, que tem o mocinho, a mocinha mais o vilão, e utilizando, após encontrar essa velocidade final do carrinho 1, vamos calcular utilizando a conservação do momento linear total para encontrar a velocidade do carrinho 2. Destacando que, uma vez que o mocinho pula de um carrinho para o outro, essa velocidade do mocinho vai ser transferida, vai transferir momento para o carrinho 2, o carrinho da frente, tá certo? Então, vamos inicialmente esquematizar o problema, né? Então, inicialmente, né, a condição inicial é essa. Temos o mocinho no carrinho de trás, que nós rotulamos por carrinho 1, que está andando com velocidade de 10 metros por segundo e está indo atrás do carrinho da frente, que rotulamos como carrinho 2, que tem o vilão e a mocinha. Ambos os carrinhos são idênticos, têm a mesma massa de 540 kg e o carrinho da frente também está percorrendo com velocidade de 10 metros por segundo, tá certo? Então, como eu mencionei, como a questão fala, o mocinho pula deixando o carrinho 1 para ir para o carrinho 2. Então, a condição após o pulo é essa: o carrinho 1 vai ficar vazio e a velocidade a questão pede para nós encontrarmos essa velocidade final do carrinho 1 após o pulo. Então, vamos encontrar daqui a pouco essa velocidade e a velocidade final do carrinho 2, que vai ganhar um momento adicional devido à transferência de momento devido ao pulo do mocinho, tá certo? Então, na condição após o pulo, o que teremos é que o mocinho, o vilão e a mocinha vão estar no carrinho 2, ok? A questão dá os valores das massas, né, e da velocidade. Então, os dados da questão notem que eu sempre estou utilizando a mesma cor, né? A mocinha é o rosa, o vilão vermelho e o mocinho azul e o carrinho preto, as cores pretas. Então, ao longo do desenvolvimento da questão, vou estar preservando essa paleta de cores para cada um dos respectivos membros aí, né? Se é mocinho, carrinho, vilão ou mocinha, tá certo? Então, como eu mencionei, os dois carrinhos são idênticos e possuem a mesma massa de 540 kg. O mocinho tem a massa de 60 kg, o vilão de 70 kg e a mocinha de 50 kg. E a questão da velocidade inicial dos dois carrinhos de 10 metros por segundo. Então, vamos lá. Inicialmente, né, vamos utilizar de maneira geral, vamos utilizar a conservação do momento linear para encontrar essas velocidades que a questão pede, né, as velocidades finais após o mocinho pular para o carrinho 2. Então, estamos rotulando essa velocidade de VF1 para o carrinho 1 e VF2 para o carrinho número 2, o carrinho da frente, tá certo? Então, antes mesmo de começarmos, eu gostaria de destacar que essa quantidade de momento transferida devido ao pulo do mocinho, né, é respectiva a uma velocidade que
como a questão menciona, o mocinho pula com a velocidade de 6 metros por segundo em relação ao carrinho de trás. Então, com isso, a gente pode encontrar a velocidade do mocinho, né? Então, a velocidade do mocinho, V de M, ele vai ser igual à velocidade do carrinho 1 após o pulo, que é essa V de F1, mais os 6 metros por segundo, né? Então, dito isso, vamos agora utilizar a conservação do momento linear para o carrinho 1 para encontrar essa velocidade final do carrinho 1 sem o mocinho. Então vamos lá. Então, usando a conservação do momento para o carrinho de trás, né, que é o carrinho número 1, que tinha o mocinho inicialmente, nós temos que momento inicial vai ser igual ao momento final para o carrinho 1. Nós estamos utilizando a conservação do momento para o carrinho 1. E o momento inicial vai ser o quê? Vai ser a massa do mocinho mais a massa do carrinho vezes a velocidade inicial de 10 metros por segundo. E o momento final vai ser apenas quem? Vai ser, para o carrinho, vai ser a massa do carrinho vezes a velocidade final do carrinho, mais a velocidade que o mocinho adquire, né? Então, temos, para a parte do momento inicial, temos, como eu falei, a massa do mocinho mais a massa do carrinho, tudo isso multiplicado pela velocidade inicial, de 10 metros por segundo, né? Em preto, destacando que é correspondente à massa do carrinho, e em azul, a massa do mocinho. Então, o momento final vai ser quem? Vai ser, como o carrinho vai estar sozinho, né? Então, vai ser a massa do carrinho vezes a velocidade final do carrinho, mais a massa do mocinho vezes a velocidade que esse mocinho adquire, né? Como discutido em segundos anteriores, que corresponde à velocidade do carrinho após o pulo mais 6 metros por segundo, tá certo? Então, substituindo isso que eu acabei de argumentar, temos que esse lado de cá, né, ele vai corresponder, mais uma vez, repetindo, a massa do carrinho vezes a velocidade final do carrinho 1, mais a massa do carrinho vezes a velocidade final mais os 6 metros por segundo. Então, colocando VF1 em evidência, temos então que esse termo somado com esse termo corresponde a esse, e o outro termo, a massa multiplicando pelos 6 metros por segundo, está mesmo aqui, tá certo? Então, agora o que nós vamos fazer é substituir os valores dados na questão para encontrar essa velocidade final do carrinho número 1. Então, substituindo os dados da questão, nós encontramos, tá? Então, do lado esquerdo temos a massa do mocinho mais a massa do carrinho e a velocidade inicial de 10 metros por segundo. Do lado direito temos, né? Então, é esse lado direito aqui. Então, temos a massa do carrinho, 540, mais a massa do mocinho, tudo isso vezes a velocidade final do carrinho, mais 6 vezes a massa do mocinho. Então, pronto. Então, é só realizar esses cálculos algébricos. Então, do lado esquerdo temos 600 vezes 10 dá 6.000. Do lado direito temos 600 vezes a velocidade final do carrinho 1. 6 vezes 60 dá 360. Tá certo? Então, passamos o 360 com o sinal invertido. Então, vai dar 6.000 menos 360 dividido por 600. Então, o que temos então, eu passei dividindo 10 em ambos os lados da equação e realizei essa operação que acabei de mencionar. Então, temos que a velocidade final do carrinho 1 é igual a 564 dividido por 60. E isso corresponde a 9,4 metros por segundo. Tá certo? Então, encontramos a primeira parte da questão, a velocidade final do carrinho 1. O carrinho de trás. O carrinho que o mocinho estava antes. Então, vamos agora utilizar a conservação do momento total para estar encontrando a velocidade final do carrinho 2. Então, vamos lá. Então, usando a conservação do momento total para encontrar a velocidade do carrinho 2, nós vamos ter o quê? Mais uma vez, né? Momento inicial igual ao momento final. O momento inicial, quem vai ser? Vai ser a massa do vilão, mais a massa da mocinha, mais a massa do carrinho, né? Então, voltando aqui para a figura, né? A situação inicial era quem? Era essa situação aqui. Então, era o vilão, mais a mocinha, mais a massa do carrinho. Tá certo? Então, é o que tem aqui. Vilão, mocinha, carrinho, vezes a velocidade inicial do carrinho
2, que também era igual da velocidade inicial do carrinho 1, de 10 metros por segundo. Mas, como eu mencionei, quando o mocinho pula para o carrinho da frente, ele vai transferir momento, e está aqui esse termo, que é a massa do mocinho vezes a velocidade do mocinho. E o momento final vai ser a soma de todas as massas, né? Então, o momento final é esse. Então, está tanto o mocinho, a mocinha, o vilão dentro do carrinho. Então, são as 4 massas do mocinho, da mocinha, do vilão e do carrinho, vezes a velocidade final do carrinho 2. Então, justamente o termo aqui que eu escrevi, o termo da direita. Então, agora é basicamente substituir esse V de M por essa expressão aqui, sabendo que o VF1 é 9,4. Então, 9,4 mais 6 vai dar 15,4. E substituir todos os valores da massa, né? Então, substituindo os valores dados na questão, temos, né? Então, vamos lá, começando pelo lado esquerdo. Massa do vilão, 70, da mocinha, 50 e do carrinho, 540, vezes velocidade inicial, 10 metros por segundo. O segundo termo é 60, que é a massa do mocinho, vezes a velocidade final do carrinho 1, mais os 6 metros por segundo, né? Do lado direito é a soma de todas as massas, 70 mais 50 mais 540 mais 60, vezes a velocidade final do carrinho 2, que é o que nós queremos encontrar agora. Então, realizando essas operações, temos que aqui dá 6.600. O segundo termo dá 60, aí eu substituí o 9,4 mais 6, vai dar 15,4 vezes o 60. E do lado direito dá 720 vezes a velocidade final do carrinho de número 2. Então, realizando essas operações, temos que a velocidade final do carrinho 2 vai ser igual a 6.600 mais 924, dividido por 720, que corresponde a uma velocidade final do carrinho 2 de 10,45 metros por segundo. Então, como vocês puderam ver, é uma questão bastante interessante, que tem transferência de momento, e para encontrar as velocidades finais do carrinho 1 e do carrinho 2, utilizamos a conservação do momento linear para o carrinho 1 e a conservação do momento linear total do sistema. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.